Tem um senhor que é segurança no local onde eu trabalho. E eu sempre gosto de conversar com ele, de vez em quando. A gente gosta de conversar sobre churrasco, o pai dele é gaúcho e outros assuntos. E uma dessas histórias que ele contou, eu achei muito interessante. Ele ainda era pré-adolescente, ele morava com o pai dele, aqui no Paraná, uma cidade do interior, há muitos anos atrás. E meio que a polícia não tinha tanta influência assim sobre os ladrões, né, os bandidos. E como eles moravam em um ambiente rural ali, uma espécie de fazenda, era muito comum essas famílias sofrerem assaltos, né, e coisas do tipo. Inclusive, aconteceu de algumas famílias serem até mortas por algum desses bandidos, já. E nessa região onde eles moravam, tinha um grupo de 4 homens que andavam por essas fazendas, fazendo assaltos e até matando algumas pessoas, né. E ele era pré-adolescente junto com o pai dele. E meio que eles ficaram sabendo por alguém que esses bandidos iriam na casa deles, né? Em um determinado dia. E naquele dia eles saíram de casa, ficaram alguns metros da casa deles, escondido lá no meio da mata. E um determinado horário da noite, esses caras chegaram, tentaram entrar na casa dele, viram que estava fechada e perceberam que ou não tinha ninguém, ou eles estavam escondidos lá dentro. Eles começaram a jogar gasolina ao redor da casa, eu não sei se a casa era de madeira, talvez fosse, para incendiar, né? E os caras estavam armados. Quando eles iam fazer isso, o pai desse senhor, né, que ele conta, o pai dele estava armado e deu uma arma para ele também, para eles se protegerem. E naquele momento ali que os caras iam colocar o fogo, o pai dele atirou em um deles e eles se dispersaram ali, né, por causa do tiro, porque eles não viram ninguém. E eu acho que o pai dele acabou acertando dois desses bandidos. E depois eles fugiram, né, por causa dos tiros e não viu de onde que veio. Então eles fugiram. E eles conseguiram proteger ali a fazenda deles, já. E ele contando essa história, eu comecei a refletir como que os homens hoje em dia, né, a gente está meio que tentado a ser vitimista. Quando que naquela época, não sei, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, os homens eram mais viris, eles enfrentavam as dificuldades sem reclamar, sem se vitimizar. Uma situação dessa, por exemplo, em que a polícia praticamente não fazia nada, eles precisavam se proteger, né, proteger a casa deles, a fazenda deles. E na pré-adolescência ele já passou por isso. Então me parece que às vezes essa tentação do vitimismo para nós homens do tempo atual, né, essa tentação em parte vem por causa do excesso de conforto que nós temos, né? Principalmente as pessoas que vivem nas cidades têm uma série de privilégios, né? Seja como, por exemplo, água quente, água elétrica, né? Chuveiro elétrico para água quente. Tem uma casa, tem cama, tem uma certa segurança, né, na cidade, sistema de saúde. Então nós temos uma série de privilégios, apesar de muitos deles ser defeituosos, mas mesmo assim nós temos já. Então, por esse excesso de conforto e esse excesso de ter as coisas de mão beijadas, por assim dizer, nós meio que somos tentados a ser vitimistas em vários momentos da nossa vida, né? E isso faz mal pra gente. Quando nós nos colocamos numa posição de vítima, né, diante das circunstâncias da vida, diante das dificuldades, isso nos enfraquece. Você pode perceber que sempre que você é vitimista, e nós percebemos isso, sempre que nós somos vitimistas, nós sentimos que nós nos enfraquecemos, né? Nós perdemos a nossa força. Parece que a nossa virilidade diminui. A verdade é essa. Então nós precisamos fugir dessas tentações de vitimismo. Tá? Por exemplo, digamos que você está em uma certa situação, você meio que foi demitido do emprego. E daí você se coloca numa posição de vítima, né? Ah, o meu chefe que me perseguia, eu fazia um bom trabalho, eles não deram valor para mim, esse tipo de coisa. Que por vezes só vai te enfraquecer e te deixar com menos meios de ação, né? Você vai ficar nesse mundo imaginativo do porquê aconteceu tal coisa, que você não vai conseguir agir na realidade. Em vez disso, você deveria ter uma atitude de que, a demissão foi por algum erro meu, provavelmente, né?
pode ter sido. Então você reconhece isso. E muda isso e vai atrás de outro emprego, vai atrás de criar um negócio, empreender, fazer alguma coisa, entende? Então é um pensamento ativo, não é um pensamento passivo, de que você está sofrendo, de que o mundo está contra você, as pessoas estão contra você. Está ativo no mundo. Ah, eu perdi isso, perdi aquilo, fui demitido, o que é que eu vou fazer agora? Como que eu posso mudar isso? Né? Já aconteceu a coisa, não tem como desacontecer, já aconteceu. Agora você tem que colocar a bola para frente e seguir, e agir de uma maneira melhor, depois que você aprendeu, por exemplo, uma lição. Entendem? Então, nós temos que buscar a força, né, para fugir da tentação do vitimismo. Nós podemos buscar isso de diversas formas já, fortalecendo a nossa personalidade por meio de leituras, por exemplo, leituras às vezes de biografia de grandes homens. Você começa a perceber como que eles agiram em meio às dificuldades, como que eles agiram diante dos problemas quando eles surgiam, né? Qual que era o caráter da ação desses homens diante dos desconfortos da vida, diante dos problemas, né? Muitas vezes os desconfortos, os problemas da vida vêm como algo para nos esmagar mesmo, né? Para nos esmagar. E nós, de alguma forma, por algum meio, precisamos nos levantar, enfrentar isso para vencer, né? Para vencer, entendem? E isso todos os dias. Porque enquanto nós não fazemos isso, nós não conseguimos sair do lugar, nós não conseguimos progredir, evoluir. Dificilmente a gente consegue nos transformar para melhor, em pessoas melhores, quando nós somos vitimistas. Quando você deixa de ser vitimista, a partir daí se abre um mundo de possibilidades, né? De ação, para você mudar quem você é, para você melhorar a sua situação de vida, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, pessoal, qualquer área, né? Então é importante isso. Uma coisa que pode ajudar também, né, além da leitura e da reflexão sobre a vida desses grandes homens, leitura de literatura também é muito bom, mas fora desse âmbito de leitura, uma certa comunhão com Deus é essencial para isso, né? É essencial. Porque a nossa força própria, ela é limitada e ela é frágil, né? A nossa espada, ela não tem tanto poder assim quanto muitos de nós pensamos, né? Nós precisamos de uma força maior que nós para enfrentar a vida. E essa força só pode vir de Deus, né? Que é onipotente. Então nós precisamos ter uma comunhão com Deus, para que nós possamos suportar esses momentos de dificuldades, entendem? Então, buscar ter esses momentos de comunhão com Deus, buscar essas leituras, né? E buscar ter uma atitude ativa diante das situações, uma mentalidade ativa, né? E não passiva. Em vez de nós ficarmos buscando perceber todos os problemas da nossa vida, nós temos que começar a pensar em soluções, né? Soluções para os nossos problemas. Tem algumas pessoas que eu percebo quando eu estou conversando, às vezes com alguns amigos, parentes, e às vezes até em mim eu percebo isso, que em determinados assuntos, a gente entra em um determinado assunto e a pessoa começa a falar apenas dos problemas, né? Às vezes você vai falar de alguma coisa, algum projeto que você quer começar, que você quer começar a criar, quer fazer, e a pessoa começa a apresentar todos os problemas que existem naquela atitude, né? Naquele projeto que você quer tomar. Então a pessoa começa a listar vários problemas. Essa é uma mentalidade passiva e uma mentalidade de quem só vê problema nas coisas. Você tem que mudar de mentalidade e buscar uma mentalidade de quem busca soluções, né? Ah, eu quero fazer isso. A pessoa apresenta vários problemas, mas sua mentalidade está buscando resolver esses problemas. Quais as soluções para ele, né? O que é que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso agir de modo a essas coisas ficarem mais fáceis ou mais claras, né? Qual o próximo passo que eu devo dar? Entendem? Então é essa mentalidade ativa. E tudo isso vai ajudar a gente a combater o vitimismo. Vai ajudar. E vai nos trazer um pouco do espírito da virilidade, né? Um pouco desse espírito e um pouco dessa virilidade dos homens de 50, 60 anos atrás, né? Porque esses homens eram
viris, eram fortes, tinham uma mentalidade ativa, né? Eles não ficavam passivos diante dos problemas. Eles agiam para combater os problemas, enfrentar de frente, não correr, não fugir deles, entendem? Então é isso que nós devemos fazer. Nós, homens do mundo atual, devemos buscar isso, tá bom? Então era essa reflexão que eu queria fazer hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilhem com outros homens e até o próximo vídeo.